Fala meu povo, tudo bem? Jonatas aqui e eu vou estar gravando uma série de vídeos chamados Escola de Libertação. Muitas pessoas me pedem para fazer uma escola de libertação, porém presencialmente fica difícil, nós temos muitos eventos na nossa igreja, no dia a dia, então eu vou gravar aqui no YouTube do Núcleo de Libertação alguns vídeos intitulados Escola de Libertação, para aqueles que querem aprender mais sobre a libertação e a cura interior. Nós trabalhamos com libertação já fazem mais de 20 anos. Não, é uma área que eu sempre digo, eu nunca imaginei trabalhar nessa área. Eu cresci na igreja, eu nasci, meus pais já eram pastores, eu cresci na igreja e o meu sonho era atuar na adoração, no louvor, na adoração, no discipulado. Porém, Deus me levou para a área da libertação. Com 19 anos de idade eu comecei a trabalhar com libertação e nunca mais parei. Eu entendo que é o chamado que Deus me confiou, porque o povo de Deus, os filhos de Deus, precisam de uma cura, uma libertação nas suas raízes, naquilo que é mais profundo das suas almas, do seu espírito. Muitas pessoas vêm para Deus cheias de marcas, de vínculos com o passado, com religiões por onde passaram, envolvimentos seus próprios ou da sua família, vem de uma família muito mística, envolvida com coisas muito espirituais, distorcidas, ou então em coisas emocionais, traumas, feridas familiares e muitas vezes até abusos e tantas coisas que nós sofremos, que nós viemos para Deus e nós não podemos ignorar essas raízes, essas coisas que interferem no nosso crescimento e no cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Nós lemos ali no Salmo 139 que todos os nossos dias já estão escritos pelo Senhor antes mesmo de qualquer um deles existir, sabe? Porém, nós podemos concluir que nós não vivemos esse plano escrito por Deus. Se nós formos olhar pela prática, no dia a dia, nós não vivemos 100% daquilo que o Senhor escreveu para nós. Por quê? Porque existem limitações, existem barreiras, feridas e até maldições. Muitos cristãos não acreditam em maldições, ou até acreditam, mas dizem que uma vez convertido, todas as maldições já estão quebradas. Porém, se nós formos olhar pela prática, nós vamos ver que não é bem assim. A palavra fala, Jesus já levou toda a enfermidade na cruz. Porém, muitos cristãos ficam enfermos. Da mesma forma, Jesus já levou toda a maldição na cruz. Porém, muitos cristãos ainda sofrem com maldições pessoais, porque a maldição é consequência da desobediência. Deuteronômio 28 diz que se nós obedecermos, nós seremos abençoados, mas se não obedecermos, as maldições nos acompanhariam. Então, as maldições são consequências, direitos dados ao inimigo por causa da desobediência, nossa ou da nossa família. Tá aí mais um ponto que muitos cristãos acham que é uma heresia. Maldições familiares não existem, dizem eles. Porém, na prática, nós vemos que existem. Se você vem de uma família de pessoas totalmente imorais, ou então mentirosas, ou então com envolvimentos espirituais distorcidos e vícios, você vê que essas coisas se repetem e ficam tentando se perpetuar geração após geração. Ali em Isaías 61, no capítulo da libertação tão clássico, nós vemos que o Senhor restaura as ruínas, as cidades desoladas de geração em geração. E é óbvio que Deus não está falando ali de cidades físicas, porém de cidades interiores, na nossa alma, no nosso espírito, coisas que estão sendo destruídas de geração em geração na nossa família. E Deus te escolheu para começar uma nova história. Se você está tendo uma oportunidade de conhecer algo novo, uma liberdade em Cristo, se você se converter, você está tendo a oportunidade de conhecer a libertação em Cristo, a partir de você, uma nova história pode começar, sabe? Mas é preciso romper com os vínculos passados. A palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Então não é instantâneo na hora da conversão. Na hora que você entrega a sua vida a Jesus, se você se arrepende e entrega a sua vida, você é salvo. Então você entra num processo que a Bíblia chama de santificação, ou transformação de glória em glória, como o apóstolo Paulo diz ali em Coríntios. Então nós precisamos entender isso.
Da mesma forma, nós vemos a história de Israel. Deus deu Canaã por promessa para Israel. Mas não é porque Deus deu que Israel sumiu do Egito e apareceu em Canaã automaticamente. Não. Eles tiveram que passar por um deserto, vencer desafios. Chegando em Canaã, tiveram que derrubar muralhas, matar gigantes, ou seja, conquistar a terra. Então, afinal, Deus deu ou não deu a terra de Canaã para eles? Deus deu, mas eles tiveram que conquistar, tomar posse. É o que a palavra fala, toda sorte de bênçãos já está liberada para nós nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Mas nós temos que trazer isso à existência através da fé, da oração, do tomar posse, verbalizar. Por isso que na libertação nós usamos muito as palavras. Geralmente nós vamos trabalhar, fazer um processo de libertação com alguém, nós não apenas colocamos a mão na cabeça da pessoa e profetizamos toda a maldição quebrada, mas nós levamos a pessoa a renunciar com a boca dela aquilo que ela fez, os comprometimentos, consagrações, pactos, envolvimentos, vínculos que ela fez no passado. Por quê? Porque ela precisa confessar com a boca dela. Jesus disse, se crer com o teu coração e confessar com a tua boca. E eu creio que esse princípio não serve só para a salvação, mas para todo o processo. Nós temos que crer de verdade no coração e verbalizar aquilo, porque a verbalização, nossas palavras, são documentos no mundo espiritual, ficam registrados. Então não adianta só crer e não verbalizar, porque fica uma coisa muito interna, sem ser consolidada, e não adianta só verbalizar da boca para fora se você não crê. Tem que ter o casamento das duas coisas. E nós vemos ali em Isaías 61, Isaías 61 é o capítulo chave, clássico de libertação na Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, cuidar dos de coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos e abertura de prisão aos prisioneiros. E se você ler todo o capítulo, você vê que ele é um capítulo clássico sobre libertação. Por exemplo, ele diz, no lugar da vergonha você terá dupla honra. Isso é tremendo, isso é precioso. Também um pouco para frente diz, os seus filhos serão chamados descendência bendita do Senhor. Porque quando você rompe os vínculos do passado, a partir de você começa uma nova história e seus filhos já entram em uma nova dimensão, seus netos, bisnetos, se eles permanecerem em Deus, eles vão viver algo novo na presença de Deus. Então comece em você. Então nós trabalhamos com libertação, nós entendemos que libertação não é só expulsar demônios, na maioria das vezes os demônios não se manifestam, e nós temos que entender que muitas vezes você vai expulsar um demônio de alguém, por exemplo, numa visita, numa casa, e a pessoa muitas vezes nem firma em Deus, nem se converte, e não é porque você expulsou que a pessoa está liberta. Nós expulsamos porque o expulsar demônios faz parte do ID, do trabalho evangelístico. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, expulsai demônios, curai enfermos, os sinais acompanharão os que crerem. O expulsar demônios é uma chave do evangelismo para confirmar, para levar a pessoa ao arrependimento. Você expulsa o demônio e prega para a pessoa se converter. Olha, você viu o que o inimigo fez com você? Entregue a sua vida a Jesus. Porém, é claro que não termina aí. Nós entendemos que depois que a pessoa se converte, existe um trabalho de purificação. É como uma pessoa que está atolada na lama. Não tem como você limpar a lama que está nela se ela estiver afundada na lama. Concorda comigo? Não tem como ministrar a libertação de alguém que está afundado na lama. A pessoa tem que sair da lama primeiro, que isso seria a conversão. Quando ela saiu da lama, ela vai estar cheia de lama grudada nela, bichos no ouvido, bichos engoliu lama, sujeira. Começa então um trabalho de limpeza por fora e por dentro da pessoa. E esse é o trabalho de libertação e de cura interior. E no que se baseia o trabalho de libertação e cura interior? No romper os vínculos. Libertação é quebrar os vínculos espirituais e cura interior é curar as feridas emocionais. Então a chave da libertação espiritual é o arrependimento das maldições. Na parte do espírito é o arrependimento por todas as falsas religiões que você passou, consagrações, pactos, rituais, batismo, todo tipo de aliança que você fez com outros seres, entidades, deuses que não são o Senhor Jesus. Porque existe somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo.
Então o trabalho de libertação é um trabalho de derrubar os altares falsos e levantar o único altar verdadeiro, que é do Senhor Jesus na nossa vida. Então, você vai verbalizar: eu renuncio ao meu envolvimento com isso, com aquilo, especificamente dizendo os pontos que você se envolveu e fez alianças. Se você está ministrando alguém, você vai levar a pessoa a verbalizar, pedindo perdão a Deus, não apenas mandando embora os demônios, mas o arrependimento é a chave, sabe? Pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão porque eu me consagrei a tal entidade, isso e aquilo. E pedir perdão e se consertar com Deus, sabe? Renunciar, verbalizar que você não tem mais nada com aquilo, porque pelo sangue de Jesus você tem o direito de quebrar alianças que não foram feitas com Jesus. Você fez no tempo da ignorância. Muitas vezes a pessoa não fez no tempo da ignorância, mas se ela se arrepender, o sangue de Jesus também pode quebrar esses vínculos da vida dela. Então, arrependimento pelos envolvimentos espirituais distorcidos, alianças que foram feitas com o mundo das trevas. A palavra diz: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós não somos mais escravos, nós temos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele nos tirou da oliveira brava e nos enxertou na oliveira verdadeira, que é Cristo. São versículos que nós temos que declarar. Muitas pessoas declaram Ezequiel 18, se não me engano, porque diz que não existe maldição hereditária. Ezequiel fala que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Esse é um texto que eu uso muito na libertação. Nós temos que tomar posse dele, sabe? Porque, da mesma forma que Isaías fala que Jesus levou sobre si nossas enfermidades e maldições, mas nós temos que tomar posse desse texto para aplicá-lo em nossa vida, nós também temos que tomar posse do texto de Ezequiel: os filhos não pagarão pelas iniquidades dos pais. Mas não é porque está escrito ali, se nós não tomarmos posse, não é automaticamente que as coisas acontecem em nossa vida. Da mesma forma que não foi automaticamente que o povo entrou em Canaã. É necessário uma conquista por aquilo que é seu por direito e por herança, sabe? E a cura emocional, a libertação, a cura emocional, a base dela é o perdão. Se por um lado a base da libertação espiritual é o arrependimento, a base da cura emocional é o perdão. Perdoar os agressores, perdoar quem te fez mal, quem te liberou palavras, quem te agrediu de alguma forma, quem te feriu, estraçalhou a sua alma. O perdão é a base da cura emocional. Muitas pessoas não conseguem perdoar. Não tem como você mandar a mágoa embora em nome de Jesus. É preciso liberar perdão. E liberar perdão quantas vezes for necessário, até aquela realidade, aquele sentimento do seu coração ser curado, ser lavado, ser limpo, sabe? É necessário liberar perdão. Então, 2 pontos. Essa é uma aula introdutória. Eu vou gravar vários vídeos falando sobre as áreas de envolvimentos espirituais, restauração sexual, sabe? Cura emocional, vícios, ação de Jezabel e tudo que nós costumamos ministrar no sentido de libertação e cura interior. E eu quero ressaltar aqui: libertação e cura interior não é algo místico. O trabalho de libertação e cura interior não é uma benzeção gospel, uma unção para tirar o encosto, para quebrar o mal olhado, o mal. Não é uma coisa mística. Como diz a Tânia Teresa, o mundo espiritual ele não é místico, ele é legal, é baseado em legalidades. Então, se foram dadas legalidades para o inimigo na sua vida, essas legalidades têm que ser fechadas pelo arrependimento, aplicando o sangue de Jesus, sabe? E você abrindo uma nova legalidade para o Senhor Jesus reinar sobre a tua vida. Você entrou pela porta da salvação e agora você vai conhecer o que é o reino de Deus. Assim como diz o apóstolo Éder Gregório, o evangelho do reino, sabe? Então nós precisamos entender essa realidade, tomar posse dessa Canaã, dessa terra, dessa plenitude que o Senhor tem para a tua vida, e o seu chamado vai ser consequência disso. Nós vemos muitas vezes o povo que se chama pelo nome do Senhor com feridas, traumas, problemas e até pecados ocultos, porque muitas vezes nós damos tanto valor para as aparências, para o avivamento externo e para as coisas que acontecem nas aparências, mas nós não tratamos as feridas internas.
O profeta Jeremias fala: ai daqueles que curam a ferida do meu povo superficialmente. Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Então, irmãos, irmãos e amigos e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a libertação e a cura interior não é algo místico, uma benzeção gospel, algo para comprar e manipular fiéis, mas é o trabalhar a cura das nossas raízes, sabe? Através do quebrantamento, esquadrinhemos nossos caminhos, provemos e voltemos ao Senhor, sabe? É o que a Bíblia fala. É um trabalho de arrependimento. Todos os profetas na Bíblia, qual foi a chave da pregação deles? Arrependei-vos. Nos voltar para Deus. Nós temos que nos voltar para Deus, quebrar os altares errados, os envolvimentos velhos e nos voltar para o Senhor Jesus, que é o único Senhor da verdade, da vida, que é o único que vale a pena servirmos, o único Deus, a única ponte, a única resposta. Levantarmos o único e verdadeiro altar, derrubarmos tudo aquilo que é empecilho, limite, cinzas em nossa vida e levantar um altar de adoração para o Senhor. Beleza? Próximos vídeos eu continuarei falando sobre libertação nessa série Escola de Libertação. Deus te abençoe.